Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje estaremos dando continuidade ao bloco do Catecismo, com a pergunta de número 17. Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? No bloco anterior, eu disse a vocês que os catecismos, no geral, são muito enfáticos na análise da queda do homem e dos efeitos da queda. Porque isso é um golpe mortal na vaidade humana, na pretensão humana, na hipocrisia do homem querendo ser algo que ele não é. Então, o catecismo realmente insiste nessa questão da queda. O que foi a queda, como foi a queda. E hoje nós vamos começar vendo qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano. A resposta é a seguinte: a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Esse é o estado real do homem, diante do mundo e diante de Deus. Um estado de pecado e miséria. Por mais que o homem consiga fama, prestígio, dinheiro, reconhecimento por parte de outros homens, ele está sempre sujeito a todas as vicissitudes desse mundo. Está sujeito a doenças, está sujeito à morte, está sujeito a ser assaltado, está sujeito a perder tudo que ele conseguiu. O estado do homem nesse mundo é efêmero, é passageiro. Então, por mais que se consiga, o homem está num estado de pecado e miséria. Por mais que ele tenha dinheiro, ele não vai comprar a sua salvação. Por mais que ele seja famoso, ele não vai ser imortal. Ele vai morrer. Então, todas as coisas que nós conseguimos nessa vida são limitadas. O que não é limitado? O que não é limitado é a promessa de Deus. O que não é limitado é a promessa de Cristo. Se nós simplesmente acreditarmos nas promessas de Cristo e acreditarmos que Ele é poderoso para cumprir essas promessas, nós temos em mãos uma riqueza superior ao homem mais rico do mundo, ao homem mais poderoso do mundo. O poder dessas pessoas está limitado a essa vida, mas as promessas de Cristo são para a vida do porvir. Uma vida infindável, uma vida eterna, comparada aos míseros 70, 80, 90 anos, milagrosamente, que viveremos sobre essa terra. O que é essa vida? Esta é uma vida de pecado e miséria. O que não nos pode levar à indolência, ao pessimismo, ao negativismo. Isso não tem nada a ver. Ter consciência de si mesmo não impede que a pessoa faça o melhor de si em todos os aspectos da sua vida. Na sua família, no seu trabalho, na sua religião. É obrigação do homem fazer o melhor de si em todos os aspectos. Não interessa se nós temos competência ou não. Nós vamos sempre ter que procurar realizar o melhor que podemos fazer em tudo, em todos os aspectos. Glorificando a Deus acima de todas as coisas. Para isso o homem foi criado. Para dominar sobre a natureza, para dominar o mundo, para dominar os animais. E antes de tudo isso, para glorificar a Deus.
Então, todos os homens, inclusive eu e você, somos adversos à lei de Deus. Vejamos o que nos diz a Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Nem é correto dizer todos pecaram. De uma certa forma está sugerindo que a pessoa que assim o diz está se excluindo disso. Mas então seria mais correto dizer que todos pecamos. Não lá atrás, nem aquele pecado que a gente lê, mas no dia a dia, a todo momento, a toda hora. O homem é incapaz de viver perfeitamente de acordo com a lei de Deus. O pecado não é somente o sexo. Muitas pessoas acham que quando elas se contêm sexualmente, elas levam uma vida perfeita, levam uma vida sem pecado. Mas o pecado vai muito além disso. Quando Deus deu as 2 tábuas a Moisés, na primeira tábua estão escritos os mandamentos do homem com relação a Deus. Na segunda tábua é que vem os mandamentos do homem com relação ao homem. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. E daí por fora, mas os primeiros mandamentos, que são os pecados mais graves que nós cometemos a cada dia, é aquele: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de barro ou escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Não usarás o meu santo nome em vão. Lembra-te do sábado para guardá-lo. O sábado é, teoricamente, um dia de descanso, que para nós é o domingo. Mas pode ser qualquer dia da semana. É domingo porque foi o dia da ressurreição de Nosso Senhor. Nós cristãos descansamos nesse dia, porque a ressurreição de Cristo representa o nosso descanso. A ressurreição de Cristo representa o dia do juízo final, onde todos serão ressuscitados. O cristão supõe que ele será ressuscitado para a vida eterna, que ele entrará no descanso de Deus. Por isso, o domingo é o dia de descanso do cristão. Ele representa e simboliza o dia em que ele entrará no descanso de Deus. Então, o pecado original é individual e é o mesmo para todos os seres humanos. Todos são iguais perante Deus. Todos são pecadores. Não existe uma pessoa sequer em toda a humanidade que não carregue sobre si o peso do pecado original e dos pecados do dia a dia. Por quê? Vejamos em Mateus, capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O homem não precisa do demônio para pecar. Ele está com o pecado lá dentro do seu coração. Ele, eu falo ele, não quer dizer que eu estou fora disso. Todos nós, trazemos pela queda, pelo pecado original, essa tendência pecaminosa dentro do nosso coração. A luta pela sobrevivência, as dificuldades que o mundo nos apresenta, isso tudo só vem a agravar essa situação. Só vem a agravar essa situação. Por quê? Todos pecaram. O pecado original não pode ser considerado como um pecado coletivo, ele é um pecado individual, que grava cada pessoa indistintamente, individualmente. Vejamos o que nos diz o apóstolo no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Por que que todos os catecismos insistem na queda e nos efeitos da queda? Porque todas as heresias que surgiram desde o início do cristianismo, desde os tempos apostólicos, buscam justamente fugir dessa imputação do pecado original, negando o que nos diz a Escritura, negando o que disse Cristo, que disseram todos os apóstolos, todos os profetas antes de Cristo. O profeta Isaías nos diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nossas justiças, não nossas injustiças. À vista da perfeição de Deus, o que nós fazemos é sujo e indigno diante de Deus. Caso contrário, para que Cristo? Se o homem é capaz de salvar a si mesmo, para que Cristo? Porque Deus, o ser perfeito e infinito, se daria ao trabalho de vir à terra, sofrer todas as vicissitudes, todas as mazelas de um homem comum, doença, fome, sede, calor, frio, dor. Jesus chorou. Jesus se angustiou antes da sua morte. Ele orava e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele, sendo Deus, deixou-se profanar por mãos de iníquos. Por que Deus faria tudo isso se o homem é capaz de salvar a si mesmo? É uma pergunta interessante para que aqueles que acreditam no seu mérito próprio pensem um pouco a esse respeito. O que Jesus nos diz a esse respeito? Da queda do homem, da pecaminosidade do homem. Como é que esse homem, perdido nesse estado de miséria e pecado, vai até Cristo? Como se tornou possível essa coisa impossível? Vejamos o que nos diz a Escritura. Palavras de Jesus. João, capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo aqui? Que o homem é incapaz de ir a ele, que ele vem ao homem, que Deus vai trazer essa pessoa e entregar ela na mão de Cristo. A impossibilidade do homem é o possível para Deus. O que é difícil para o homem é banal para Deus. Nada do que acontece com relação à salvação provém do homem. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, esse verso nos traz duas promessas. Primeiro, o Pai vai conduzir os seus filhos terrenos a Cristo. Em segundo lugar, uma vez salvo, o que Jesus está dizendo? Eu lhes dou a vida eterna. A salvação, não sendo conquistada pelo homem, sendo dada por Deus, ela é eterna. Uma vez que essa pessoa está salva, ela jamais perderá a salvação. Aqueles que apostataram, aqueles que, a nosso ver, perderam a salvação, nunca foram salvos, nunca foram escolhidos por Deus, nunca foram redimidos por Cristo. Nós não podemos comparar o trabalho de Deus ao trabalho do homem. O trabalho de Deus é perfeito e eterno. Ele é para sempre. Vamos agora a mais uma pergunta. Ainda referente à queda. Nós já dissemos e reforçamos que o catecismo realmente dá uma atenção excepcional
a queda do homem, que é para que nós aprendamos e tenhamos consciência da nossa verdadeira natureza. Isso não é para derrubar a pessoa, mas é para que a pessoa tenha o conhecimento de si mesmo. E através desse conhecimento de si mesmo, seja uma pessoa aberta e honesta, sem hipocrisia e sem pretensões fora de propósito. Esse conhecimento da nossa própria natureza só vai nos trazer confiança e esperança em Deus e em Jesus Cristo. Porque quem espera no homem, não espera em nada. É uma esperança vã. Mas quem espera em Deus, espera em algo sólido que vai se realizar. A pergunta é a seguinte: em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? A resposta: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que usualmente se chama pecado original e todas as transgressões atuais que procedem dele. Nós já vimos partes disso em vários blocos do nosso catecismo, mas isso está dando um fechamento nesse estudo da queda. O pecado que foi transmitido por Adão chama-se pecado original, que nós já vimos. E todos os outros pecados têm origem nesse pecado original, pelo qual o homem se tornou pecador, desde a sua concepção. O que nos diz o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que é a carne referida aqui na Escritura? A carne referida, como está nesse verso, ela não se refere à carne propriamente dita, nem ao sexo, nem à tentação sexual. A carne, ela se refere à fraqueza do homem em geral, à incompetência do homem de seguir a lei de Deus, de agir em conformidade com Deus, de glorificar a Deus em toda a sua vida, em todos os atos de sua vida. Isso é a carne. A fragilidade do homem diante do mundo, a fragilidade do homem diante das circunstâncias, a incompetência do homem diante de Deus. Nós não temos e não podemos levar essa carne como um pecado sexual, porque isso nos desvia do que é o relacionamento do homem com Deus. Em primeiro lugar, Jesus nos diz: amarás o Senhor teu Deus com todas as forças da tua alma e do teu coração. O teu entendimento, ele acrescenta. Isso é a fraqueza, isso é a carne, a incompetência do homem de seguir esse mandamento. Então, pelo pecado original, a inocência infantil é um mito. A criança não nasce com o pecado original. Ela é concebida com o pecado original. Porque isso é uma imputação que provém do decreto divino. Maldita é a terra por sua causa. E nós estamos na terra. Nós estamos na terra. Fomos amaldiçoados junto com a terra. O que nos diz o salmista? Ele está falando a respeito de si mesmo. E Davi, o salmista, a Bíblia nos diz, era um homem conforme o coração de Deus. Puxa vida! Um homem conforme o coração de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Mas Davi, qual é o pensamento dele com relação a ele mesmo? Vejamos o que ele nos diz no Salmo 51. Salmo 51,
verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade. E ele era um homem conforme o coração de Deus. Então isso é algo que nós já dissemos anteriormente, mas que vale a pena repetir. Essa consciência que o homem deve ter de si mesmo não tira do homem a confiança que ele tem em si mesmo, a confiança que ele tem em Deus. Davi nos diz aqui que nasceu em iniquidade, que foi concebido em pecado, mas ele foi o rei que consolidou o reino de Israel, que derrotou todos os povos ao redor dele. Ele era a pessoa que louvava a Deus, que compôs a maioria dos salmos. Ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, ele foi cruel com os povos dominados. Davi passou os edomitas por machados, picaretas e fornos de barro. Mas ele era um homem conforme o coração de Deus. Deus ordenou que ele castigasse aquele povo. E ele seguiu a ordem de Deus. E ele era um homem conforme o coração de Deus. Quando acontecia algo com Davi, com a sua família, ele não se desesperava, ele não puxava os cabelos. Ele se ajoelhava e ele rogava a Deus, ele confessava a Deus os seus pecados. Ele nos diz no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava sobre mim noite e dia. E é o que acontece. Aquele que se confessa pecador, recebe a misericórdia de Deus. Jesus, que é o Cristo, ele foi assunto aos céus, ele ascendeu aos céus, ele foi aos céus e está sentado à direita do poder de Deus. E ele intercede pelos pecadores. Ele não intercede pelos justos. Por que ele intercederia por uma pessoa justa? Um justo não precisa de intercessão. Ele que se salve a si mesmo. Agora, aquela pessoa que se confessa pecador, humildemente, sinceramente, diante de Deus, ele vai receber a intercessão de Cristo. Ele vai receber a graça de Deus. Mas aquele que confia em si mesmo, por que Jesus intercederia por uma pessoa justa? Se ele é justo, ele que salve a si mesmo. Por quê? Porque Deus determinou todas essas coisas na eternidade. Ele é imutável, Deus não pode imutar. Muita gente às vezes pergunta, se Deus é todo poderoso, tem coisa que ele não pode fazer. É claro, ele não pode fazer nada contra a sua própria natureza. Ele tem uma natureza perfeita. Ele não pode fazer um ato imperfeito, ele não pode mudar. Ele não pode usar de uma de suas qualidades em detrimento da outra. Então, todas as coisas na mente de Deus já aconteceram. E esse pecado original, nós vimos aqui no Salmo de Davi, que ele diz que em iniquidade ele nasceu, que ele foi concebido em pecado. O que nos diz o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 9, verso 13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Os gêmeos estavam no ventre da mãe, não haviam nascido, não haviam cometido bem ou mal algum. E Deus diz, amei Jacó. E a tradução correta do hebraico é a seguinte, odiei Esaú. Muitos religiosos que querem conquistar o homem materialmente dizem que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso coloca em Deus uma incoerência, uma inconsistência.
um sentimento ilógico que não cabe no ser de Deus. Por todas as suas perfeições, Deus é, obviamente, um ser absolutamente lógico. A lógica nos foi dada pela semelhança de Deus. A mente de Deus é absolutamente lógica. Nós não conseguimos compreender todas as coisas que estão na mente de Deus, porque Ele é infinito. Mas o que Ele nos transmitiu, pela revelação escrita, pela palavra, pela Bíblia, pela Escritura, que é tudo a mesma coisa, é a verdade de Deus. E o que nós conhecemos dessa verdade, nós conhecemos uma parte da mente de Deus. Como está escrito: amei Jacó, odiei Esaú. Então todos os pecados procedem da queda. Lá no ventre da mãe, as crianças já carregavam o pecado original. Mas Deus já havia escolhido um, já havia abandonado o outro. Então, qual é a lição que nós tiramos desse pecado original? Nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós pode fazer qualquer coisa que seja para conquistar a nossa salvação, para nos tornarmos santos. Nós vimos que Davi era um homem de acordo com o coração de Deus, mas ele se confessa pecador. Ele se confessa portador do pecado original e era um homem conforme o coração de Deus. Essa é a confiança que nós temos que ter em nós mesmos, em Deus, em Jesus Cristo. Mas a confiança que temos em nós mesmos é que somos pecadores e mesmo assim podemos ser dignos do amor de Deus. Se a nossa confiança se baseia na nossa pretensa santidade, daí nós não estamos pedindo pela graça nem pelo amor de Deus. A confiança que vem da consciência do pecado original é de que o pecador arrependido, o pecador consciente da sua condição, pode ser digno do amor de Deus, pode ser digno da redenção que há em Cristo Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.